Salve, salve filhotinho, professor Bruno Borges na área. Vamos para mais uma videoaula. Meu Deus, vai ser muito forte, mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e deixe o seu joinha, tá certo, filhote? Hoje vamos trabalhar aqui as fases do capitalismo, mais especificamente o capitalismo financeiro, onde você vai ter algumas estratégias marcantes do capitalismo, tá bom, filhote? Então, antes de começar a entender essas estratégias, é importante trabalhar e entender que o capitalismo sempre vai buscar o monopólio, tá, filhote? Então, o monopólio ocorre, tá? O monopólio ocorre quando apenas uma empresa, tá? Uma empresa, ela vai dominar o mercado, tá? Então, uma empresa domina o mercado, controla o mercado, tá, filhote? Então, quando uma única empresa domina o mercado, eu vou chamar de monopólio, tá certo? Melhor para o capitalismo, porque não há concorrência, tá certo, filhote? Mas existe também o chamado oligopólio, tá? Oligopólio é quando mais de várias empresas, tá, dominam o mercado. Então você tem mais de uma empresa dominando o mercado, tá? Diante disso, vão surgir algumas estratégias capitalistas para manter esse monopólio ou oligopólio, tá certo, filhote? Uma das estratégias que nós conhecemos é chamado de cartel, tá? Cartel nada mais é do que, tá, quando empresas do mesmo ramo fazem acordos. Então, tem aqui, ó, a empresa A, tá certo? A empresa B, são empresas do mesmo ramo, então elas fazem um acordo, tá certo? Para negociar um preço único, tá certo, filhote? Então, o cartel é uma associação. Então, você vai ligar aqueles acordos de empresa do mesmo ramo, tá certo, filhote? Então, o cartel nós temos acordo, tá? Ou acordos, tá? De empresas, tá? De empresas do mesmo ramo, tá certo, filhote? Veja que é importante você observar que, por ser empresa do mesmo ramo, tá? Empresa do mesmo ramo, tá? E aí é importante você estar ligado, tá, filhote? Porque essas empresas são autônomas, tá? Independentes uma da outra, tá certo? Então, na verdade, não há união, não há fusão, tá certo? Não há compra de uma pela outra, há acordos. Nesse acordo, o que ele vai fazer? Nesse acordo, eles vão estipular um preço único, tá certo? Então, nesse acordo, eles vão estipular um preço único, tá? Um preço único, tá? Com isso, nós vamos ter no cartel a eliminação da concorrência, tá? Então, você elimina a concorrência. Então, um dos objetivos do cartel é você eliminar a concorrência, tá certo, filhote? Então, esse é um ponto prejudicial para a economia capitalista, principalmente porque os consumidores vão ser prejudicados, já que eles vão ficar refém desse preço único, tá certo, filhote? Ou você é obrigado a comprar da empresa A ou da empresa B, não tem para onde correr e o preço é semelhante, tá certo? Então, o objetivo do cartel é eliminar a concorrência, certo, filhote? Então, o objetivo do cartel, do cartel é eliminar a concorrência, tá certo, filhote? Agora sim, eliminando a concorrência, você forçar a comprar o preço que eles estipularem. Geralmente é o preço mais lá em cima, tá certo, filhote?
Então, essa prática ela é condenada, tá certo? Essa prática é muito comum nos postos de gasolina, tá? Então, se você observar aqui, ó, você vai no posto A 2,58, vai no posto B 2,58, tá certo? Vai no posto C 2,58. Aí você vai no outro posto, veja, né, que a diferença é muito pequena, tá? Justamente que é para uma forma de camuflar a prática do cartel, tá bom, filhote? Então, isso é uma prática muito comum para dominar o mercado. Outra forma de você dominar o mercado é através do chamado trust, tá? O trust vai ocorrer quando, tá? Quando eu tenho fusão, tá? Fusão, tá? De empresas, tá? E aí, olha só, tá? Lembrando que fusão é união ou quando uma empresa compra outra empresa, tá bom? Então, nós temos dois tipos de trust, tá certo? Eu vou ter um trust, tá? Que eu vou chamar de trust horizontal. Meu Deus, muito forte isso aqui, ó. Tá? E o trust vertical, tá? Então, aqui, ó, veja, a empresa A comprou ou se uniu com a empresa B, que comprou ou que se uniu com a empresa C, mas na verdade, observe o seguinte, aqui o detalhe, olha que lindo, tá, gatão? Veja, a empresa A se funde com a empresa B, logicamente vai dar origem a uma nova empresa, que é justamente a empresa C, tá certo, filhote? Então, pode ser que tenha mais de uma outra empresa, ou 3 empresas, 4 empresas se fundindo, tá? Mas sempre vai dar origem a uma nova empresa, tá bom? Então, aqui nesse caso, ó, tá? Se você observar, a Sadia e a Perdigão, tá? Se uniram e deram origem a uma nova empresa, a Brasil Food, tá? Veja, a Oi com a Brasil Telecom se fundiu. O que tem interessante aqui, Bruninho, é que se você observar, são empresas do mesmo ramo, Sadia, Perdigão, Oi, Brasil Telecom. Logo, isso aqui são exemplos de trust horizontal, tá? Quando eu tenho empresas do mesmo ramo, tá? Então, quando eu tenho aqui fusão de mesmo ramo, tá? Então aqui Pão de Açúcar se fundiu com a Casa Bahia, tá? Com Ponto Frio. Aqui Submarino com as lojas americanas, tá? São empresas que vendem produtos pela internet. Itaú e Banco são exemplos de fusões de empresas do mesmo ramo, tá? Também existe a fusão de empresas, tá? De ramos diferentes, tá? Então aqui você vai ter aqui ramo diferente, tá? Beleza? Então, uma empresa, por exemplo, de petróleo, ela pode comprar a área que explora petróleo, a área que refina petróleo, compra o posto de gasolina, então ela verticalizando a produção. O grande problema, filhote, é que quando você tem a formação do trust, as empresas tendem a ficar cada vez mais gigantes e, com isso, gerar a formação de monopólios, já que as pequenas empresas não vão conseguir concorrer com essas gigantes. Então você imagina, né? Pão de Açúcar se unindo com a Casa Bahia, os pequenos mercadinhos não vão ter como conseguir concorrer com essa gigante que vai nascer, tá certo? Então, o grande problema do trust é que a tendência é que essas empresas que se fundem virem gigantes e vão engolindo depois as pequenas empresas que não vão conseguir concorrer e aí forma-se grandes monopólios, tá certo, filhote? Isso é um ponto importantíssimo, você não pode perder, tá? Outra forma de garantir a dominação do mercado pelo capitalismo é a formação de holdings, tá? Na holding, o que vai acontecer, Bruninho? Na holding você vai ter a compra ou controle ou as ações. Então você vai ter aqui compra de ações, tá? Então eu vou comprar ações de empresas
tá? De empresas de ramos diferentes, tá? E aí, então, como você pode observar aqui na imagem, a empresa Unilever, tá? Ela vai ter a compra de ações ou controle acionário, tá? De várias empresas, veja, a Dove, aí eu tenho aqui o Caldo Quinó, que são empresas totalmente diferentes, um de higiene, outro de alimentação, tá? Você tem aqui o CIF, você tem aqui Rexona, tá? E aí você vai controlando as ações de várias empresas diferentes, criando o que no capitalismo eles chamam de conglomerado, tá? Quando eu vou ter uma empresa controlando várias empresas de ramos diferentes, tá certo? E aí é interessante perceber que isso é uma estratégia capitalista, tá? Aonde, por exemplo, se a CIF der prejuízo, tá? As outras empresas vão dar saldo positivo, saldo positivo, saldo positivo. E eu vou ganhando então de outros lados. Então, se uma empresa não vai bem, a tendência é que outras empresas vá bem e com isso haja um equilíbrio na sua balança, tá? Interna. E aí o capitalismo vai criando essa estratégia de acumulação de capital, tá certo, filhote? Então esse é um ponto importantíssimo, tá certo, filhote? Então veja que o capitalismo, principalmente na sua fase financeira, há essa tendência de formação de monopólio ou de oligopólio, tá? Como é o caso do cartel, trust, hold, e por último nós temos, tá, uma outra estratégia de formação, tá, ou de dominação do mercado, que é o que nós chamamos de dumping, tá? O dumping vai ocorrer quando uma empresa, tá, vende o produto, tá, com valor, tá, com valor, tá, menor, tá, com valor menor praticado pelo mercado. Tá? Então, o dumping vai ocorrer quando você passa a produzir e vender com valor abaixo do mercado. Tá certo, filhote? Que é justamente para você quebrar o seu concorrente. Meu Deus, muito forte, tá? Então aqui você tem aqui um exemplo, tá? A primeira medida contra o Brasil, o setor de celulose da China prepara queixa alegando dumping, tá? Então os chineses estão entrando com uma ação contra o Brasil, se queixando de que o Brasil está praticando o dumping com a venda de celulose, tá? Então ele fala aqui, ó, o Brasil vende produto à China temporariamente por um preço abaixo do valor de mercado, ou seja, tá? O empresário chinês ele não vai comprar celulose chinesa, ele vai comprar celulose brasileira, porque a celulose brasileira está sendo vendida muito abaixo do valor de mercado. Com isso, a China não consegue competir com a celulose brasileira, tá? Ou seja, não é uma briga leal, não há uma concorrência leal. Então o dumping ele é muito ruim, porque ele não cria condições de concorrências que gerem essa lealdade, mas é baseado na deslealdade. Qual é o objetivo disso, Bruninho? O objetivo disso é justamente você quebrar o concorrente, tá? Ou seja, o concorrente não consegue vender no mesmo preço, porque se ele baixar muito o valor do seu produto, ele vai ter prejuízo, porque ele tem um custo de produção, tá certo? E a tendência é que ele vá quebrar, tá? Então aqui ele fala aqui, ó, com isso o Brasil pode eliminar
os fabricantes chineses, tá? E dominar o mercado impondo o preço. Então veja bem qual é a estratégia, tá? Então, se um produto ele custa 3x, tá? Eu passo a vender por 1x. Veja, eu estou vendendo abaixo do valor de mercado. O meu concorrente que vende a 3x, ele não consegue competir. A tendência é que ele vá quebrar. Quando ele quebrar, além de eu ter a possibilidade de comprar a fábrica dele, o que eu faço? Eu volto a vender a 3x ou até 5x, porque eu vou estar com monopólio, tá certo? Então eu vou ditar agora o preço do produto, tá certo? Então a indústria chinesa reclama para o governo que não pode competir com o preço do produto brasileiro, tá? Então o governo chinês pode aumentar o imposto, que seria então a prática antidumping, tá? Então, por exemplo, o governo chinês poderia botar um imposto de 3% nessa celulose brasileira, que então, quando entrasse no mercado chinês, passaria a custar 4%, mais caro que o produto chinês. Então, eu vou ter uma estratégia anti-dumping. Então, isso é uma forma do capitalismo dominar e quebrar o seu concorrente. Quebrando o concorrente, ele acaba ficando com um monopólio ou então um oligopólio. Tá certo, filhote? Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!